Oi pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje a gente vai analisar a avaliação. Uma vez penhorado o bem, precisa ser atribuído um valor a ele para que se possa prosseguir na expropriação. A avaliação é então uma etapa essencial da expropriação de bens. Ela vai servir não só para dar um parâmetro para as propostas da asta pública, mas também é um valor paradigma para a adjudicação de bens, para a alienação por iniciativa particular. Então é indispensável que se tenha um valor corretamente atribuído a esse bem. Para isso, o Código estabelece que, ao penhorar, o oficial de justiça realize a avaliação, salvo quando exigir algum tipo de conhecimento especializado, hipótese em que a gente vai ter uma perícia para a definição desse valor. É o que está aí no artigo 870 do CPC. Atribui como forma principal da avaliação a realizada pelo oficial de justiça. Artigo similar a esse, tem lá no artigo 154, inciso 5, essa atribuição do oficial de justiça. É bem verdade que a perícia de avaliação ela é uma exceção à regra. A regra é que realmente o oficial de justiça atribui esse valor fazendo pesquisas de mercado, seja em sites oficiais, como por exemplo a tabela FIPE, em sites de vendas de imóveis ou até mesmo em sites de vendas de bens usados, né? Os mais diversos aplicativos hoje existentes. O oficial de justiça então faz esse tipo de pesquisa. Em algumas situações mais específicas, quando um bem ele tem um fabricante único ou poucos fabricantes, o oficial de justiça precisa entrar em contato com aquela área de especialização para poder definir o valor. Mas como você percebe, de modo geral, possível que o oficial de justiça, com os conhecimentos que são próprios da sua atividade, atribua o valor a esse bem, tá certo? Um detalhe é que nem sempre é preciso que um oficial ou um perito avaliador atribua o valor ao bem. Nós temos hipóteses em que é dispensada a avaliação porque vai se presumir esse valor por algum dado específico. Vamos aqui ao artigo 871, onde a gente vai ter esses casos. Já no inciso 1, o Código diz que não se fará a avaliação quando uma das partes aceitar a estimativa feita pela outra. Então, quando a gente tem um bem indicado à penhora, seja pelo exequente, seja pelo executado, normalmente ele já vem com a atribuição de um valor. Isso vai ser aberto contraditório a outra parte se não houver impugnação, ou se houver concordância expressa, você já pode atribuir aquele valor, dar como correto e prosseguir na expropriação. O parágrafo único desse artigo 871 vai estabelecer que o juiz, mesmo diante da concordância das partes, se ele achar que há ali alguma disparidade, ele possa determinar uma avaliação do bem. Mas a regra é que, de fato, havendo concordância, havendo indicação e concordância da outra parte, não haverá necessidade de avaliação. Vamos aqui. O inciso 2 vai dizer que não fará avaliação quando se tratar de títulos ou mercadorias que tenham cotação em bolsa, porque nesse caso você vai utilizar a cotação do dia, a mesma situação do inciso 3, que fala de dívidas, de títulos da dívida pública, ações de sociedade e títulos de crédito negociáveis em bolsa. Então, nesse caso, não há necessidade de avaliação, seja pelo oficial, seja pelo avaliador, porque aquela cotação do dia vai ser o valor que vai ser utilizado para a expropriação do bem. E por último, nós temos aí no inciso 4, que ele trata dos veículos automotores ou outros bens cujo preço médio de mercado possa ser conhecido por meio de pesquisas realizadas em órgãos oficiais ou em anúncios de vendas divulgados em meios de comunicação. Nesse caso, mais uma vez, alguém vai ter que ter indicado esse bem, ou então o próprio juízo pode extrair ali de uma pesquisa, por exemplo, pelo Renajude. Nesse caso, é possível se procurar na tabela FIPE e atribuir aquele valor. A gente vai falar disso, mas depois que o valor é atribuído, as partes são intimadas e poderão questionar aquele valor atribuído. É uma situação que pode acontecer com base no inciso 4, porque, por exemplo, um veículo que está no estado de conservação normal, ele vai corresponder ao valor da tabela FIPE, mas eu posso ter um carro que está numa situação de baixíssima qualidade, com peças a trocar, batido, e logo ele vai
está discrepante do valor da tabela FIPE, eu vou precisar de uma avaliação para chegar ao valor correto, tá ok? Além disso, a gente tem que ter, voltando aqui para a avaliação feita pelo oficial ou pelo perito, eu tenho que ter uma documentação dessa avaliação. Mesmo o oficial de justiça, que é a via ordinária, onde você não tem um perito avaliador que vai apresentar um laudo, o oficial de justiça também tem que documentar. Então, junto com o seu auto de penhora, deve acompanhar esse laudo de avaliação. O código, então, vai dizer que, no artigo 872, que está aí na tela, que a avaliação realizada pelo oficial de justiça constará de vistoria e laudo. Então o oficial de justiça tem que ir encontrar o bem e tem também que fazer um laudo, e no caso da perícia realizada pelo avaliador, terá o laudo. Em qualquer dos dois casos, você vai ter a indicação dos bens com suas características e o estado em que se encontram e o valor dos bens. Essa norma parece um pouco redundante, mas a ideia dela é evitar que o oficial de justiça venha aí no próprio auto de penhora e diga: o bem atribui o valor tal. Mas por que você atribuiu? Cadê a definição? Você viu o bem? Quais são as características deles? Até para que se possa localizar depois, né, no caso de um bem fungível. Se você tem algum defeito, alguma qualidade que possa alterar esse valor, tem que ser definido lá de maneira correta. O parágrafo 1º traz uma regra muito importante para imóveis. Às vezes o oficial de justiça penhora um imóvel e ele percebe logo na avaliação geral que o valor do imóvel é muito superior ao valor da dívida, mas que aquele imóvel comporta desmembramento. Então o oficial de justiça já deve, no laudo, apresentar qual é o valor total e qual é o valor de acordo com os desmembramentos possíveis, porque aí o juiz pode delimitar qual parte do imóvel vai ser utilizado para saldar a dívida, para expropriação, e liberar o restante, diminuindo assim o ônus ao executado. Tá certo? Feita a avaliação, em regra, não será necessário fazer uma nova avaliação. Essa avaliação já é a correta, é a que vai ser utilizada dali para frente. Mas existem situações que podem exigir uma nova avaliação, quebrando aí a regra, e elas estão previstas no artigo 873. Vamos dar aqui uma olhada rápida. É admitida nova avaliação quando qualquer das partes arguir fundamentadamente a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador. Aqui o código manifesta expressamente que nesse caso de erro ou dolo, isso vai caber às partes alegar. Há uma discussão se o juiz pode ou não conhecer de ofício, mas se isso ficar evidente, eu não vejo por que não possa ser conhecido de ofício. O inciso 2, que é quando o juiz verificar posteriormente à avaliação que houve majoração ou diminuição do valor do bem. Então, embora seja possível conhecer de ofício, você vai ter ali uma dificuldade do juiz estar acompanhando essa circunstância. De qualquer forma, sempre é melhor que a parte alegue, é mais fácil que o juiz se manifeste dessa forma. Esse inciso 2 merece uma atenção nossa quanto a um ponto. A mera decorrência do prazo, do tempo, não exige que seja feita uma nova avaliação. E para isso, a correção monetária daquele valor que foi colocado pode já ser suficiente. Eu tenho que ter um fato extraordinário que torne de fato aquela primeira avaliação obsoleta. Uma reviravolta no mercado, uma supervalorização de uma área, uma desvalorização de algum produto. Então isso tem que ser colocado. Por exemplo, uma evolução tecnológica tinha lá um determinado tipo de equipamento que ficou obsoleto. E isso é um motivo para que se faça uma nova avaliação. O inciso 3 vai dizer que essa nova avaliação pode ser feita quando o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação. Ok? Nesse caso, você vê que o juiz pode chegar lá e ele mesmo, é dado ali uma liberdade para o juiz de fazer esse acompanhamento, esse controle da avaliação e determinando que o ato seja renovado. Tá bom? Bem, feita a avaliação, ou uma nova avaliação, ou diante daqueles casos que não exigem avaliação, eu terei um valor. E aí, a partir daquele valor definido, eu posso então fazer um exercício de comparação com o valor que está em execução. Logicamente, o valor principal, custas, honorários e tal.
E aí o juiz pode perceber nesse momento que aqueles bens penhorados são insuficientes para saldar a dívida, quando então ele vai mandar reforçar a penhora, ou então ele pode perceber que há um valor desproporcional e que outros bens poderiam ser utilizados, ele vai mandar adequar isso. É o que está no artigo 874, que vai dizer, não é, que a requerimento do interessado, ouvido a parte contrária, nós temos um contraditório, o juiz poderá reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-las para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios, ou ampliar a penhora ou transferi-la para outros bens mais valiosos, se o valor dos bens penhorados for inferior ao crédito do exequente. Tá ok, pessoal? Um detalhe aqui que merece a gente lembrar é que entre as defesas do executado, seja na impugnação ao cumprimento de sentença, seja no embargo à execução, você tem a previsão de irregularidade na penhora e na avaliação. Então, quando a penhora é feita ou a avaliação é feita em separado, no caso do perito avaliador, a parte vai ser intimada para se manifestar sobre aquela penhora, a parte executada, e aí ela vai poder alegar algum vício, já que a avaliação ocorre sem necessariamente haver um contraditório prévio com as partes. Então, ali o executado poderá alegar que está superavaliado, subavaliado e pedir uma renovação da penhora ou uma correção. Tudo bem, pessoal? Era isso que a gente tinha sobre a avaliação. Grande abraço e a gente se encontra em outra oportunidade.